Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar fazendo parte aqui dessa bancada que nessa uma hora aqui que a gente está aqui, eu já aprendi muito, ouvindo cada um aí, e muito interessante. Parabéns ao pessoal aí do CONICE, o Vladas, Carlos, que, olha, é uma iniciativa, diria assim, ímpar, né, no movimento espírita, que está tão carente desse tipo de iniciativa. E vocês foram muito felizes quando colocaram, logo na primeira imagem ali, o Congresso de 1925, liderado pelo nosso saudoso Leon Denis. E eu queria até fazer uma colocação aqui interessante, né? Quando o Vladas falou assim, como faríamos um congresso hoje? Chamaríamos as pessoas que têm mais conhecimento em determinados assuntos, e aí pronto, né? Faríamos ali um grupo de palestrantes e tal. Só lembrando, isso não é congresso, né? Congresso verdadeiramente é o que era feito lá, em 1925, 1888, aqueles eram congressos, né? Nós podemos chamar essas reuniões de qualquer coisa, simpósio, um encontro, mas não um congresso. Um congresso, ele realmente envolve essa questão da apresentação de trabalhos, e de trabalhos baseados numa metodologia. E isso vocês estão fazendo, isso é muito legal, isso é muito importante. Então, isso também é um resgate. Eu acho que é um resgate do que é um verdadeiro congresso. Isso é bacana. E nós precisamos disso, nós necessitamos disso no movimento espírita, que é como o André disse, nós não podemos, não devemos, fazendo parte do movimento espírita, deixar esse braço, que é a ciência, de fora. Senão nós vamos cair no dogmatismo, vamos cair. Então, parabéns, assim, pela iniciativa de vocês. Me apresentando, como o Orson pediu, eu sou Fábio Diório, trabalho aqui na cidade de Rio Claro, no movimento espírita, mais vinculado à Casa dos Espíritas. Também faço parte do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, também um grande trabalhador, né, Herculano Pires, que também foi um grande líder aí na questão dos congressos, e na época, um congresso que ele liderou aqui no Brasil tinha esse caráter da questão de apresentação de trabalhos, né? E voltado para tudo isso que eu comentei, a minha pergunta vai um pouco em função disso. Os colegas aqui já apresentaram algumas questões parecidas, mas, na verdade, assim, eu gostaria de entender de vocês, por exemplo, o resultado, a apresentação desses trabalhos, depois que é feito tudo isso, o que é feito da apresentação desses trabalhos? É feita uma ata, esse congresso tem uma ata, isso vai para a federativa, sobe para a FEP, porque, assim, trabalhos de cunho científico são muito importantes para que nós continuemos, né, o trabalho de Kardec. O Kardec mesmo disse, né, no seu aspecto científico, a doutrina espírita, ela é progressista, ela não pode ficar parada. Então, assim, coisas novas chegam. O ponto que o Vado colocou foi muito interessante. A tecnologia nos tem trazido tantas coisas importantes. E o que nós, como espíritas, estamos fazendo para levar isso para o movimento espírita e trazer todo esse conhecimento e toda essa necessidade que nós temos, né, para a doutrina espírita. Então, assim, a minha pergunta é essa: o que vocês, como organizadores do Congresso, estão deixando, né, de legado? É feita uma ata, esses trabalhos eles são concentrados eu sei, talvez num repositório, né, na internet, mas, por exemplo, em cima desses trabalhos, nós podemos fazer, por exemplo, uma discussão em cima de pontos que foram repensados, foram retrabalhados. É mais ou menos isso que eu queria entender. Posso começar respondendo, Carlos? Depois você complementa? Então, olha só,
Na verdade, assim, todo o trabalho ele está disponível, né, no site do CONIS, que está aí na tela, né, então, para as pessoas consultarem. Esse é o primeiro ponto. Esse ano, que passou 2021, foi o primeiro ano que nós criamos os anais desse trabalho assim, de forma mais organizada, no sentido da gente conseguir a identificação do Congresso, né, que devemos conseguir esse ano de 2022. Né? Agora, o que acontece? Né? Na condição que eu, Carlos, temos hoje de presidente e vice-presidente do 23º CRE, a gente muitos trabalhos foram realizados pelos coordenadores das nossas áreas, de mediunidade, atendimento espiritual, infância e juventude, dirigentes, né? Eu, Carlos, mesmo, esse ano a gente fez um trabalho interessante sobre o perfil da liderança no movimento espírita, por exemplo, a gente catalogou, mais de 100 pessoas responderam, a gente tentando diagnosticar isso. Então, assim, o que acontece? Muitos dos trabalhos que são apresentados, eles já nascem com o propósito de entendermos melhor o que está acontecendo aqui no nosso estado, nossa região, no movimento espírita de forma geral, e isso volta depois, né, porque a gente tem grupos de cada área, né, da nossa região aqui, isso acaba voltando de forma de uma apresentação de resultados, porque muitos dos que se responderam são eles mesmos aqui da nossa região, e forma de diagnóstico, forma de ferramenta de trabalho para os próprios coordenadores de área, né, quando assim acontece, para enxergar melhor o que está acontecendo, né? Como eu falei anteriormente, um dos trabalhos assim, que a gente teve uma grande repercussão, né, foi o trabalho que nós fizemos, uma análise demográfica, né, do movimento espírita aqui da região, que depois, né, junto à União Espírita Mineira, essa análise foi feita em todo o estado de Minas Gerais, nas 5 regiões. Então, nós analisamos assim a densidade espírita de todas as cidades de Minas Gerais, né, e conseguimos, inclusive, categorizá-las, né, em termos de movimento espírita. Né? A gente percebeu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que metade do movimento espírita de Minas Gerais está em 4 cidades. Né? Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte. Metade do movimento espírita está aí, né, por meio do censo, né? Então ele tem esse senso prático, né, que a gente busca, né, incentivá-lo, né? É lógico que com os temas são muito variados, né? Então essa praticidade vai variar bastante. Quero cumprimentar, Carlos. Existe o COFEND, né, que é o Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais, que se reúne, né, em Belo Horizonte. Lá nós apresentamos já mais de uma vez o CONIS, e cada coordenador de área apresenta no seu grupo também, tanto para sensibilizar os outros CREs a fazerem trabalho semelhante, quanto para ter esse diagnóstico que agora, por exemplo, do Evangelho no Lar, já vai ser feito o mesmo trabalho em nível estadual, e depois a coordenadora estadual vai levar, né, no CFN para apresentar a FEB e, quem sabe, se tornar um trabalho nacional. Né? Então, saem, né, essas pesquisas e ela vai se ampliando, porque muitas vezes nós estamos até mesmo alimentando as federativas que não têm algumas respostas, como esse diagnóstico das casas espíritas da região de Minas Gerais não tinha. Né? Então, é uma forma de contribuir com as federativas, dando essa resposta para elas da realidade do movimento espírita no estado de Minas Gerais.